Beleza, galera. Na aula de hoje nós vamos colocar em prática o nosso conhecimento sobre estruturas de repetição. Para isso, nós vamos resolver o exercício Prêmio do Milhão, da Olimpíada Brasileira de Informática. Alice e Bia criaram uma página na internet com informações sobre o macaco prego de peito amarelo, uma espécie em extinção. A página mostra como todos podem ajudar a manter o habitat natural para evitar que a espécie seja extinta. Uma empresa gostou tanto da iniciativa de Alice e Bia que prometeu doar um prêmio para que as duas amigas possam realizar outras iniciativas semelhantes. A empresa decidiu que o prêmio seria dado quando a soma dos números de acesso à página chegasse a 1 milhão. Dada a lista de acessos diários que ocorrem à página de Alice e Bia, escreva um programa para determinar quantos dias foram necessários para que a soma de acessos chegasse a 1 milhão e as amigas ganhassem o prêmio. Então a nossa entrada é o seguinte: a primeira linha contém um número n, que indica o número de dias que contém a lista, ou seja, a quantidade de dias que foi rastreada a quantidade de usuários que entrava na página. Então cada uma das linhas seguintes contém o inteiro a, o número de acessos em cada dia. Então, no primeiro dia, aqui nós tivemos 5 dias rastreados. No primeiro dia entrou 100 pessoas, no segundo dia entrou 99.900 pessoas, no terceiro dia entrou 400 mil pessoas, no quarto dia entrou 500 mil pessoas e no sexto dia entrou 600 mil pessoas. Quantos dias foram necessários para que as duas amigas alcançassem 1 milhão de visualizações? Nesse primeiro exemplo, 4 dias foram necessários. No segundo exemplo, apenas um dia, já que no primeiro dia elas receberam 1 milhão de visualizações. Antes da gente partir para o código, vamos entender um pouco o que quer dizer essas restrições. Quando um problema apresenta restrições, ele quer dizer apenas que seu programa só vai ser testado com valores dentro dessa faixa aqui. Então, para esse problema, a quantidade de dias nunca vai ser menor do que 1 ou maior do que 1000. E também para esse problema, nenhuma entrada que for testada pelo seu programa vai ter uma quantidade de visualizações diárias menor do que 0 ou maior do que 1 milhão. E outra coisa importante é que a soma de todos os valores da lista é sempre maior ou igual a 1 milhão, ou seja, Alice e Bia certamente ganham o prêmio. Então a gente não precisa checar isso no nosso programa, a gente só precisa achar em qual dia elas conseguem 1 milhão de visualizações. Vamos lá. Ok, o primeiro número que vamos ler da entrada representa a quantidade de dias com visualizações. Então vamos armazenar ele na variável n. Como ele é o único número na linha, nós podemos usar um input e transformar toda a linha num número inteiro. Eu acho que já está na hora da gente colocar tudo isso numa linha só. Então, essas duas linhas podem ser colocadas numa única linha, fazendo o seguinte. Nós vamos ler a entrada e automaticamente, antes de colocar na variável n, nós vamos transformar essa entrada em inteiro. Então, as duas linhas viraram apenas uma. A seguir, nós vamos ler os valores que representam as visualizações em cada dia. Para isso, vamos criar uma lista chamada visualizações, uma lista vazia, e vamos fazer um for e em range n, vamos fazer a leitura de uma linha, da mesma forma que já fizemos a leitura do n, vamos transformar em inteiro e fazer a leitura. Então, primeiro a gente faz a leitura da linha, transforma a leitura no inteiro, armazena na variável a. E, consequentemente, a gente coloca essa variável a na lista. Então, a gente faz visualizações, append o valor da variável a. Dessa forma, a gente termina a leitura da entrada do nosso problema. Vamos checar se está tudo funcionando. Vamos imprimir a lista visualizações. Usando os valores do primeiro exemplo de entrada, nós temos o seguinte. Primeiro, 5 vai ser armazenado em n, depois nós vamos criar um vetor visualizações, e depois nós vamos repetir essas duas linhas n vezes. No caso aqui, 5 vezes. Então, para cada vez que a gente vai repetir, a gente vai ler um valor, ler uma linha, transformar o valor que tiver nessa linha em inteiro e armazenar na nossa lista visualizações. Depois, quando a gente imprime visualizações, a gente tem os 5 valores
na lista. Então, cada elemento da lista representa a quantidade de visualizações em um dia. O primeiro elemento da lista representa a quantidade de visualizações no primeiro dia e assim por diante. Beleza, agora que nós terminamos a entrada de dados, vamos à parte do processamento. Na parte do processamento, nós vamos criar duas novas variáveis. Uma será o total, com a quantidade total de visualizações que nós temos até agora. No caso, até essa parte do código nós não temos nenhuma visualização. E a resposta do nosso programa. Resposta recebe -1. Então, na variável total, nós vamos acumular a quantidade de visualizações no decorrer dos dias. Na variável resposta, a gente vai armazenar a resposta do nosso programa. No caso, o dia específico em que eles acumularam 1 milhão de visualizações. Agora nós precisamos iterar na nossa lista de visualizações. Então, se nós fizermos for v em visualizações, cada vez que o nosso código entrar aqui dentro, o v vai ser uma quantidade diferente de visualizações. Então, a primeira vez vai ser 100, a segunda vez vai ser 99.900, a terceira vez vai ser 400.000 e assim por diante. Se nós fizermos assim, nós vamos ter apenas o valor da visualização em cada dia. Mas também nós queremos saber o dia em que ocorreu essa visualização. Para isso, nós podemos usar um truque em Python, onde nós teremos o índice e o valor. E aqui a gente vai usar uma função especial chamada enumerate. Você usa a função enumerate, passa a lista e ela retorna 2 valores cada vez. Então aqui nós teremos o índice e o valor. Vamos ver como funciona. Vamos imprimir o i e o v. Para a mesma entrada. Então, a primeira vez que entrou dentro do for, o i era 0 e o v foi 100, porque nós estamos no índice 0. Depois, índice 1, valor 99.900. Índice 3 e assim por diante. Ok? Acho que já deu para entender. Se você perceber aqui, o índice não representa exatamente o dia. Para nós termos o dia específico, nós pegamos o i e somamos com 1. Então, aqui, onde diz índice 0, temos o primeiro dia. Índice 1 é o segundo dia, e assim por diante. A cada dia, vamos acumular a quantidade de visualizações na nossa variável total, onde o total é igual ao total, o valor que tínhamos anteriormente, mais v, que é a quantidade de visualizações nesse dia. Então, para ver se a gente está entendendo, vamos imprimir os 2 valores para a mesma entrada. Então, no primeiro dia, a gente tinha 100 visualizações. No segundo dia, 100.000. No terceiro dia, 500.000. No quarto dia, 1 milhão. Opa! Conseguimos 1 milhão. Então, a gente precisa armazenar que a nossa resposta foi alcançada no quarto dia. E no quinto dia, 1.600.000. E aqui nós temos que ter cuidado de não atualizar a resposta novamente. Então, quando a gente pega a resposta pela primeira vez, ela não pode ser atualizada de novo. Ela só vai ser atualizada na primeira vez que o total chega a 1 milhão. Então, vamos lá. If total for maior ou igual a 1 milhão, então nós temos nossa resposta, mas temos que ter cuidado. And a resposta é igual a -1. Por quê? Porque nós inicializamos ela como -1. Então, se ela ainda foi igual a -1 aqui, é porque ela nunca foi mudada antes. Então, se o total for maior do que 1 milhão e a resposta foi igual a -1, então a resposta agora é igual ao dia em que esse total alcançou 1 milhão. Para finalizar nosso programa, vamos imprimir nossa resposta. Vamos testar uma última vez com a mesma entrada. E é isso.
O dia em que a quantidade de visualizações chegou a 1 milhão foi no dia 4. Vamos pegar o nosso código, selecionar tudo e enviar no NEPS Academy para conferir se está correto. Como nós podemos ver, nosso código está correto. É isso aí. Continue treinando, continue resolvendo exercícios no NEPS Academy e até a próxima.